Saudações e bem-vindo. Hoje queremos refletir sobre o papel das Nações Unidas, organização que celebra neste 2020 75 anos de existência. O nosso convidado é o professor Agostinho Zacarias. O professor Agostinho Zacarias é moçambicano, trabalhou 20 anos cumprindo várias missões em nome das Nações Unidas. Por conseguinte, queremos aproveitar esta experiência que tem acumulado sobre o sistema das Nações Unidas para partilhar um pouco os desafios que se impõem e um pouco também do passado das Nações Unidas nestes 75 anos. Doutor Agostinho Zacarias, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar os telespectadores lá em casa. E também aos ouvintes da Rádio Mais. E aos ouvidos da Rádio Mais. Doutor, 75 anos das Nações Unidas é um longo percurso que não se pode analisar num espaço deste. O que é que gostava de destacar neste período da existência da Organização Mundial? As Nações Unidas foram criadas para assegurarem a paz internacional e também a segurança internacional entre os Estados e os povos que vivem nele. Então este é o objetivo principal da Organização das Nações Unidas, que depois foi evoluindo nos tempos, porque a componente paz exige muito, e depois os povos, os representantes começaram a dizer como é que podemos ter paz sem independência. Os países da Ásia, da América Latina e da África, nem todos eram independentes, que era necessário garantir. Então, criou-se o Comitê de Descolonização. Depois da Segunda Guerra Mundial, havia aqueles países, não é, que ficaram, quando a Alemanha foi vencida na Segunda Guerra Mundial, que não poderiam ser colónias da Alemanha. Então criou-se um comitê lá de trusteeship, que é para tomar conta a administração desses territórios e dar-lhes todos os meios para que as Nações Unidas conseguissem realizar os seus objetivos de manutenção da paz e administração desses territórios Pois surgiram agências de desenvolvimento, porque não se pode ter paz sem desenvolvimento enquanto os outros são pobres. Nós estamos em pé de igualdade. Os povos colonizados sofreram muito mais do que aqueles que não foram colonizados. Havia uma disparidade. Então daí começam os programas de desenvolvimento, as várias agências que se foram criando conforme as necessidades, e que se tornou, de certa maneira, um mecanismo de governo global, porque a esfera internacional é aquela que não tem um governo único com uma jurisdição. Os Estados, a jurisdição do governo está nos Estados, mas o espaço internacional sempre teve esse problema da falta de um instrumento que cria normas, que aplique essas normas e que obriga os outros a cumprirem essas normas. Portanto, o balanço é positivo. Acho que temos, de certa maneira, um mundo melhor. Temos menos guerras entre os Estados e pode-se contar agora os conflitos entre os Estados no sistema internacional. Mas essas guerras entre os Estados foram reduzidas. Existe mais paz do que havia em 1945 ou nos períodos anteriores, é graças tudo ao esforço das Nações Unidas. Portanto, ao analisarmos, vamos ver que conseguimos cooperar, os povos conseguiram, e os Estados e os povos conseguiram cooperar em muitas áreas para desafios comuns, para ameaças comuns.
a ameaça da guerra, agora estamos em fase de resolver os problemas da pobreza, no nosso caso, as mudanças climáticas. Acho que dentro de algum tempo vamos começar a ver o que é que existe no espaço, porque começamos já com as inteligências artificiais a pensar no espaço, aquilo que se chama out of space. Lá, os asteroides, a Lua ou Marte, problemas como a Antártica, que é um continente que não foi. Tem de haver regras para tudo isso. Mas nós ainda temos o grande problema dos assuntos que nós enfrentamos aqui, que é o problema da pobreza. Nem todos os povos gozam de paz. Temos pobreza absoluta, temos as ameaças das mudanças climáticas, temos grandes desafios, mesmo com esta organização que nós temos. Não conseguimos fazer tudo, mas fizemos muita boa coisa. Era possível, nestes 75 anos das Nações Unidas, trabalhar no sentido de evitar que os conflitos prevalecentes hoje, quer conflitos internos, quer conflitos entre países, não existissem? Nestes últimos 75 anos, e precisamente depois da onda das independências que começou nos finais dos anos 50, no caso da África, os conflitos transformaram-se de conflitos entre os Estados para serem conflitos entre os Estados, no interior dos Estados. O que determinou esta transformação? Várias coisas. Primeiro, a experiência de descolonização. Houve uma descolonização, aquilo que o Aquino de Bragança, o nosso saudoso Aquino de Bragança, descreveu como descolonização sem independência. Portanto, havia um processo formal de descolonização, mas que todos nós continuamos a depender das metrópoles, com as mesmas características, as mesmas dificuldades. E tínhamos pouco espaço para fazer mais com as nossas próprias sociedades. A nossa contribuição também de falta de experiência na governação durante muito tempo e termos que apanhar um comboio já em andamento na área internacional e as diferenças que nós tínhamos, que não soubemos gerir as diferenças étnicas, as diferenças de pobreza, alguns que ficaram mais ricos que os outros, e as condições que fomos criando, uns instrumentos políticos e sistemas administrativos que eram completamente novos para os países africanos, que estiveram sempre à margem daquilo que se fazia, nunca estiveram no epicentro ou no palco central. Então, o conjunto destes assuntos todos fez com que não soubéssemos gerir certos conflitos. Uns foram mais sucedidos, bem sucedidos que os outros. Mas também aqui não se pode tirar esta componente externa, sempre interessada em continuar com os benefícios que tinham as potências colonizadoras, de extrair recursos minerais e também verem uma ordem política à sua imagem e semelhança, e sem grandes possibilidades de resolver, sem grandes possibilidades de termos um pensamento independente baseado nas nossas crenças, nas nossas experiências, e experimentarmos certos sistemas políticos. Tínhamos que aderir o que existe e sermos iguais aos outros, mas com
pouca experiência e talvez poucos meios e pouca dedicação àquilo que nos parecia estranho, que entrava dentro da nossa vida muito repentinamente, mas ao mesmo tempo sem condições de apresentar. Seria possível, na sua opinião, doutor, ultrapassarmos a fase que o mundo ainda atravessa, nomeadamente o facto de todos os conflitos supostamente internos sempre continuar a contar com uma mão externa invisível? É difícil encontrarmos na atualidade um conflito eminentemente interno que não tenha por detrás uma mão externa invisível. Não, porque os Estados, como disse, não estão completamente independentes. Existe uma descolonização, sim, mas não existe uma independência em vários assuntos. Mesmo, por exemplo, a ordem política, às vezes essa interferência vem com a necessidade de se abraçar aquilo que algumas pessoas consideram normas internacionais. Mas poucas vezes nós fazemos a pergunta: o que é que são estas normas internacionais? E quando fazemos profundamente essas análises, chegamos à conclusão de que essas normas internacionais não passam de uma vontade daqueles que já dominam. Então, é um aspecto que prestamos pouca atenção no nosso inquérito, porque abraçamos princípios, por exemplo, que são valiosos. A ditadura não é melhor que a democracia, mas a democracia, por exemplo, tem as suas falhas, não é perfeita. E o que é errado é assumirmos que a democracia é perfeita e que não há nada, não há alterações a fazer e que não vale a pena investigarmos numa base completamente diferente as falhas da democracia. Hoje aprendemos a manipular a democracia de tal maneira e que fugimos dos objetivos que pensávamos na altura, quando abraçamos, que iam resolver. Por exemplo, em vários países que eu passei, os povos queixam-se e continuam-se a queixar de fraude nas eleições, o que significa que a pessoa pode ser governada por pessoas que não foram eleitas, pessoas que não querem. Temos muito esta questão de que, basta um dirigente, por exemplo, ganhar as eleições, tem um campo livre para fazer tudo aquilo que quer ou que o seu partido quer. Esse não era o objetivo da democracia. Ganhar as eleições, mas continuar a respeitar a vontade do povo. Não temos instituições que façam representar aquela vontade do povo. Algumas instituições são manipuladas, não são completamente independentes à expressão da vontade do povo como tal. Portanto, a democracia tem as suas deficiências que nós devíamos estar encorajados a investigar mais como reduzir estas deficiências e como melhorar os processos para que, de facto, a vontade do povo seja realizada, seja aquela que nos guia. Quais serão as causas principais que determinam a prevalência de fraudes eleitorais, sobretudo em democracias africanas? Interesses de grupos e interesses pessoais. E, depende muito de vários países, mas fundamentalmente é que alguns grupos podem ver que os seus interesses hão de alterar com a vinda de um novo governo. Temos casos também de que o que interessa a alguns grupos é só ganhar as eleições para fazerem aquilo que eles querem, sem ter na mente o interesse total
que um povo possa ter. Então, quando durante muito tempo um povo sente que vai às eleições e as eleições tornam-se uma rotina, mas uma rotina que nunca melhora as suas vidas, abraçam outros princípios, começam a pensar como é que a gente pode realizar os nossos sonhos e pensam que têm uma vida só. Essa vida não vai se repetir, tem que ser agora, e que este sistema, se não é para nós, então também vamos lutar contra ele e vamos tentar destruir. E há uma ciência que nos pode ajudar a acabar em definitivo com as fraudes eleitorais? Ciência... Se há alguma ciência que nos pode ajudar? Veja, ciência não há. O que é necessário é uma vontade política para não acabar. Para acabar com as fraudes eleitorais, as pessoas serem honestas e assumirem de facto que elas vão para ali para servir a nação, para servirem o povo, e que é trabalhando com os vários grupos que depois esse sonho, esse objetivo possa ser realizado. Mas a pessoa tem que acreditar que o melhor é ser honesto, é o princípio de aceitar o que é mau e aceitar o que é bom, daquilo que é mau e aquilo que é bom. Se esse princípio nos guia continuamente, vamos chegar à conclusão de que certas coisas não nos servem. E é por isso que algumas pessoas têm uma certa integridade que não deixam que isso aconteça, e que aceitam a derrota eleitoral e depois fazem e dão o seu melhor quando chegam ao poder para transformar a sociedade. Esses ideais, acho que de certa maneira foram abandonados e foram substituídos por qualquer coisa que tem um rótulo de democracia, mas que na essência já não é. A persistência de uma descolonização sem independência pode tornar real a ameaça de neocolonização? Sim. Vê-se em muitos, principalmente em alguns países em que estão cheios de recursos, em que as forças externas estão interessadas. Falou-se um exemplo concreto e continua-se a falar que em Cabo Delgado existem interesses estrangeiros, tanto são as redes de droga, a exploração dos minerais, e que a existência de uma desgovernação, a fragilização do Estado, das forças de defesa e de segurança naquela região, só privilegia interesses estrangeiros, que possam estar ou não aliados com alguns nacionais, e que a colonização, do mesmo modo de 1884, a partilha de Berlim, não vejo que possa existir, mas de formas indiretas, criar enclaves económicos controlados por certos grupos. Isso já é uma realidade em muitos países. Qual é o papel que as Nações Unidas podem desempenhar para uma grande viragem em relação a estes fenómenos? Sabe, uma das grandes... Eu era muito entusiasta quando entrei para as Nações Unidas e ainda tinha este sonho de transformar um mundo. E cheguei lá e vi que as realidades são um pouco diferentes. As pessoas que são idealistas sofrem de certa maneira com os processos que existem. Uma das grandes falhas é o próprio financiamento do sistema das Nações Unidas. O sistema das Nações Unidas provém de financiamentos dos países economicamente fortes.
e que continuam, de uma maneira ou de outra, a interferir no próprio sistema das Nações Unidas. Disse há bocado que aquilo que constitui normas internacionais, não há normas internacionais que não vão de encontro com os países fortes. Passa-se há pouco tempo com o presidente Trump ao decidir retirar todos os fundos dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Tivemos um boicote semelhante na altura. O meu chefe, o secretário-geral Kofi Annan, quando ele fez a declaração de que a guerra no Iraque era ilegal. Então, há sempre um músculo dos países mais fortes que desviam a organização do seu propósito ideal para servir a política do momento ou as intenções e o interesse no momento. Portanto, esperar que as Nações Unidas possam resolver este problema é utópico. Então, estes são os Estados próprios, membros das Nações Unidas, que têm que chegar à conclusão de que, de facto, abraçamos a independência dos Estados e certos valores comuns que nos guiam. A base da organização do sistema das Nações Unidas é o Tratado de Westfália de 1648, a independência, portanto, dos povos e o reconhecimento da soberania nacional, que esses povos tenham uma soberania, devem ter a sua soberania. Mas evoluímos para um mundo que está muito integrado e os países mais fracos, economicamente mais fracos, militarmente mais fracos, sofrem a influência e a pressão dos países que são economicamente mais fortes para a definição dessas próprias normas, as normas internacionais como tal. Portanto, fica muito difícil dissociar as normas dos seus interesses. Doutor Agostinho Zacarias, acha que não é sonhar acordado pensar que as Nações Unidas um dia podem vir a ter um certo poder pleno enquanto prevalecerem estas tendências que praticamente são suscitadas pelos conflitos entre as grandes potências? Num contexto em que as Nações Unidas quase que têm donos, por via da força econômica e força militar. Há um princípio de independência, nação, neutralidade, que guia ou que devia guiar as ações das Nações Unidas, mas muito bem analisadas. Esse princípio de neutralidade e de independência não se exerce na totalidade. E é um sonho, é uma utopia pensar que havíamos de chegar lá. Pelo menos no meu tempo de vida, acho que não chegaremos lá. Porque as organizações internacionais como as Nações Unidas é um teatro de operações, de batalha de ideias de várias forças diferentes, de muitos países diferentes. E não pode ser visto de outra maneira. Aquela questão de, por exemplo, há coisas de que, pensa-se quem que deve ter aquela pasta e não deve ter aquela pasta. E se a pessoa tem ideias muito diferentes de um grupo de países,
não pode assumir aquela pasta importante dentro das Nações Unidas. E coisas, faz-se concursos, mas arranja-se uma forma de se nomear pessoas que não participaram em nenhum concurso. Em algumas circunstâncias, os países mais fortes dizem: nós queremos aquela pessoa que ocupa esta posição. Ou vão falar, põem uma pressão no secretário-geral para nomear esta pessoa para este cargo e vão dizer que não, só temos dinheiro para tal. E não estava nas ideias do secretariado, nem do secretário. São coisas que acontecem, próprias do sistema. Em plena celebração dos 75 anos das Nações Unidas, assistimos o Programa Mundial Alimentar a conquistar o Prêmio Nobel da Paz, fruto da sua intervenção em várias situações, sobretudo de conflito a nível do mundo. Por outro lado, temos também o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a fazerem o seu papel. Todavia, este esforço não se traduz num mundo próspero do ponto de vista da segurança alimentar. E, em contrapartida, todos os dias são milhões e milhões de toneladas de comida que vão para a lixeira em muitos países do mundo, enquanto, do outro lado, temos milhões e milhões de pessoas que não têm o que comer a cada dia. Gostava de ouvir o seu comentário. É uma questão bastante difícil, porque o Programa Mundial da Alimentação, de facto, está em várias frentes. A levar alimentos para as pessoas vulneráveis, tanto resultantes de calamidades naturais ou de guerras, conflitos armados em todo o mundo. E tem havido anos em que colegas até foram mortos. Lembro-me de um caso, por exemplo, de vários casos, alguns que eu até era responsável no Burundi, são alvejados tanto as forças governamentais como os rebeldes, e têm feito um trabalho bastante impressionante em termos de levar a comida para lá. E temos no nosso país aqui, houve uma altura que tínhamos a cúpula do Programa Mundial da Alimentação. E faço questão que peça para entrevistar o Sr. Aranda da Silva, que é sobre esse tema, para te dar muitos pormenores, porque ele durante muito tempo esteve na cúpula do Programa Mundial da Alimentação. Entretanto, como em tudo que faz as Nações Unidas, há diferentes aspectos políticos. Por exemplo, a FAO não tem dinheiro para dar os países como o nosso, para ajudar num programa de desenvolvimento. Porque há várias agências no sistema das Nações Unidas, as pessoas não compreendem. Há algumas que são normativas, algumas que produzem apenas o conhecimento, e há outras que são operacionais. Então, as operacionais não dependem somente delas, têm sempre uma comissão administrativa, ou que está em Roma, ou que está em Nova Iorque, ou que está em Viena, ou Genebra, neste caso, que determinam o programa, o nível de financiamento, e são países independentes que estão nesses comitês, nesses boards, nos comitês administrativos como tal. E sempre há alguns interesses
dos países. Houve questões, por exemplo, de temos uma situação humanitária grave e situação num determinado país, não vou repetir aqui qual é esse país, em que havia falta de milho e que nós dizíamos, bom, no Malau produziu-se, há um excedente de produção, ou a África do Sul produz um bom milho e, portanto, e o donativo que o Programa Mundial de Alimentação ia receber não dava para comprar milho no Malau ou na África do Sul. E tinha que ver também como um produto direto, portanto, o milho já produzido em outros países, para a organização, e a organização distribui, transporta e distribui. Portanto, sem essa componente de o que é que os países necessitam para o desenvolvimento da sua agricultura. Aqui existe o documento que foi assinado, a Declaração de Maputo, que diz que tanto 3%, se não me... São 10%. Está a falar da Declaração da União Africana? Sim, mas a Declaração da União Africana. Para a área da agricultura, para investimento na área da agricultura? Para o investimento da área da agricultura. A Declaração de Maputo não fala de 10%, fala de menos. Acho que foi alterada essa declaração em Malabo para 10%. Acho que de Maputo era um pouco menos, se não me engano. Já lá vamos levar um certo tempo. Os países não conseguem fazer investimentos na agricultura, deixando as outras áreas prioritárias, saúde, educação, e importar tudo o que é necessário em termos de medicamentos e pagar salários. Não conseguem e defenderem-se ou dos piratas ou de grupos malfeitores, efetivarem a lei e a ordem. Muito poucos países conseguiram satisfazer a necessidade de colocar 10% do seu orçamento para a agricultura. As necessidades são várias e elas são simultâneas. Não tem por onde tirar o dinheiro. A FAO não tem dinheiro para distribuir a esses países. A FAO pode aconselhar nas estratégias, tecnicamente, como é que isso pode ser feito, mas mesmo esse conselho é secundário, depende daquilo que os países dizem nas suas políticas, daquilo que vão fazer. Não é a FAO chegar a impor, porque nós somos agricultura, nós somos os mais importantes, portanto vamos impor que se faça isto. A FAO não tem esses recursos para satisfazer para grandes apoios aos projetos de agricultura como tal. O PMA, por outro lado, é mais para gerir as emergências, e não é para resolver os problemas, é para ver o que é que foi produzido no mundo, quem é que necessita, há uma situação de emergência, como é que pode ser comprado, como é que pode ser transportado para o local que é necessário. O esforço de desenvolvimento, não tenho nenhumas dúvidas que tem que vir do interior dos países eles próprios. O Malau está a conseguir, é um dos países que na agricultura está. Burkina Faso, estou a falar de alguns países em que as coisas estão a avançar.
Bom, a vizinha África do Sul, não é? Já sabemos, o Zimbábue na altura tinha uma agricultura invejável que foi interrompida, várias intempéries sociais e naturais. Então, entre os fatores que tornam os países em desenvolvimento apetecíveis para a interferência externa, que prevalece 75 anos depois das Nações Unidas, o que é que fala mais alto entre esses fatores? Os recursos naturais, como se diz na atualidade? não, não só. Bem, há uma. O grande estratega Clausewitz, que é citado por muita gente, tem uma citação que diz que quando estava a observar as guerras entre Atenas e Esparta na Grécia, chegou à conclusão de que os fortes fazem aquilo que o seu poder lhes permite e os fracos obedecem ao que devem obedecer. Enquanto os fracos não conseguirem afirmarem-se como tal, dizer que esta é a nossa vontade, não queremos nenhuma interferência, estamos decididos a fazer isto e a fazer aquilo sem interferências nenhumas, não vai haver. Não vai haver a cessação da interferência externa. Um dos países que tem conseguido resolver esse problema de cessação externa não é tão muito forte como tal. É o exemplo do Ruanda. O Ruanda não faz aquilo que os outros não querem, que lhe obrigam a fazer. Já tem a capacidade de dizer que não precisamos deste tipo de ajuda, precisamos disto. Se você não tem isto, portanto, fica de fora. Onde está o segredo para esta visão do Ruanda? O Ruanda também é um país emergente. É um país emergente, mas tem coragem de dizer que não a certas coisas. Então, será que todos os países africanos em volta têm a coragem de dizer que não a certas coisas e sem incitar que as forças exteriores vão procurar outras forças para fazerem a sua vontade, já que quem está no governo naquele dia disse que não, então vamos encontrar outra forma de realizar os nossos objetivos e sonhos. Em Ruanda não há espaço para isso. Que a pessoa possa ir lá por detrás e fazer as coisas que... Depende dos sistemas políticos e a implementação de políticas num determinado país que possam dizer que, bom, aqui há a facilidade, a flexibilidade de se fazer certas coisas e ali não há. Portanto, não se trata de um país completamente forte. Claro que joga a força moral de Ruanda, o genocídio que aconteceu em 1994 e que os ruandeses dizem que, bom, não foram capazes de nos defender e agora como é que podem dizer que vocês têm melhores soluções para nós? Nós é que sabemos. Nós lutamos pela nossa liberdade e continuamos a lutar pelo melhoramento dos nossos países e vocês sabem tanto como nós ou pouco do que nós sobre as nossas realidades e os nossos interesses. Mas alguns países, por exemplo, preferem se aliar a algumas forças externas para terem uma maior expressão no território nacional, porque ora tem ajudas ou porque tem um salário, tem
benefícios que se possam extrair a partir daí. Mas a essência é as nossas convicções, temos uma política forte e defender aquilo que achamos que é justo e sermos implacáveis, aquilo que nós pensamos que é correto fazer. E tem o seu preço. Qual é que seria o preço? Não, vamos sofrer algumas podem sofrer boicotes, podem sofrer pressões. A pessoa é preciso saber como reagir e como gerir essas pressões e como evitar esse tipo de boicotes. E aliás, Moçambique já passou por isso logo a seguir à independência, aquela asfixia econômica que quase que paralisou o país inteiro, onde não tínhamos absolutamente nada e a situação só muda quando se ensaia alguma viragem do leste para o ocidente. Sim, de certa maneira, acho que... E depois tivemos que abraçar o programa de reabilitação econômica, que mais tarde evoluiu para o programa de reabilitação econômica e social. As mudanças que só operaram no teatro moçambicano são endógenas, a origem. São endógenas, não foram impostas. O próprio Moçambique chegou à conclusão de que o sistema não estava a oferecer soluções. Na questão da guerra, que era eminente, a chamada Guerra dos 16 anos, em que a RENAM tinha um apoiante muito forte. É verdade que depois da independência, a União Soviética e os países de leste jogaram um papel importante para fortalecer as nossas forças armadas, defesa e segurança, mas a partir de uma determinada altura isso deixou de haver. E precisamente numa altura em que a guerra estava a intensificar. Era importante encontrarmos mecanismos de como resolver a guerra aqui internamente. E as operações, tudo que se decidiu-se internamente, foram envolvidas várias instituições. Eu já disse isto ou forças sociais. De um lado, as forças de defesa e de segurança, mas as instituições de investigação, as igrejas, a comunidade muçulmana e muitos outros grupos para encontrar essa paz. Agora, isso exigia, na altura, que tivéssemos que reduzir o número de inimigos e aumentar o número de amigos. Foi o que aconteceu. Não era possível que, se nós queríamos resolver o problema de guerra, sem abrir um diálogo com aqueles, por exemplo, que fomentavam essa guerra. E reconhecemos que isso era necessário estabelecer esse diálogo e começamos a estabelecer esse diálogo nessa altura. Não era possível fortalecer a nossa economia a partir da nossa própria produção, dos nossos próprios meios. Era preciso estabelecer programas de cooperação. E foram estabelecidos programas de cooperação com quem estava disposto a cooperar conosco. Não se tratava aqui da ideia de viragem de esquerda para a direita, mas tratava-se aqui de buscar parceiros que queriam cooperar conosco por um determinado objetivo. Agora, quando a pessoa vai buscar parceiros para cooperar num determinado programa, não é para esse parceiro vir ditar ou fazer sobressair os seus interesses do que os interesses daqueles que está a tentar ajudar. Acho que um dos problemas que ainda não conseguimos acertar é como evitar que a ajuda ocupe o papel principal do que o nosso próprio esforço. Pode interpretar como quiser esse. Que explicação é que podemos ter sobre o tratamento bastante diferenciado para situações similares a nível de alguns estados? Estou a falar, portanto, da visão do sistema das Nações Unidas, eventualmente, e não só. Temos situações em que, num determinado país, certos líderes são permitidos a ficarem mais tempo no poder
com toda tranquilidade. Podemos trazer aqui o exemplo do Uganda, país muito amigo de Moçambique. Mas o mesmo já não acontece, por exemplo, noutros estados. A comunidade internacional faz uma intervenção imediata e não permite qualquer tendência de um líder, uma certa liderança se perpetuar no poder. Acho que o presidente do Uganda tem meios para permanecer no poder. Ele impõe-se a outros líderes também, a República Democrática. Muitas vezes esses meios não têm nada a ver com a criação de condições para a satisfação das respectivas populações. Não. Os Camarões, temos exemplos, e depois ele realiza eleições e ganha sempre o mesmo candidato, não sei há quanto tempo. Bom, essa situação é real. Temos um lado a República do Congo e a outra a República Democrática do Congo. Congo-Brazzaville e Congo Democrático. Congo-Brazzaville e Congo Democrático. Portanto, o Congo-Brazzaville, o líder, tem permanecido... Sim, o senhor Denis Sassou Nguesso. Sim. Desde que voltou, desde que venceu o Pascoal Silva, ele está no poder. Mas, de forma nenhuma, o Kabila poderia continuar no... Temos essas contradições e temos esse dualismo dentro da comunidade internacional. Temos a situação atualmente no Côte d'Ivoire, que o Ouattara está a concorrer pelo 3º mandato. E são estas coisas. Tem aliados fortes a nível internacional que lhes permitem fazer esse tipo de coisas, que pode ser até manterem-se no silêncio, fingirem que não veem. E, por outro lado, a pessoa a continuar a realizar um programa que agrada os seus parceiros internacionais como tal. É essa parte que ainda não aplicar-se com exatidão e à risca a ideia de que a constitucionalidade e os valores democráticos que foram acordados dentro de um país sejam aplicados na íntegra, porque tem alguns membros da comunidade internacional têm 2 padrões diferentes para uma mesma situação e não nos ajuda muito, não ajuda muito os povos que eles estão a pretender ajudar como tal. Em breves palavras, enquanto esteve nas Nações Unidas durante 20 anos, quais são as grandes missões em que se sentiu ator principal? Não, as grandes estão lá todas as... ator principal... Ator principal, Zimbábue, sim, Zimbábue. Ator principal, o Burundi, quando foi para lá, era o ator principal. O África do Sul, Comores, ali era eu, muitas vezes, e Deus, e depois os colegas. Sabemos que também teve uma missão fundamental em Angola. Sim, tive uma missão numa... Não podemos, como é que se chama, esgotar tudo sobre Angola, porque uma das missões que tive é que o presidente José Eduardo Santos, nós não éramos permitidos falar livremente com o UNITA. Aliás, quando fui trabalhar para Angola,
era para ajudar a restabelecer as relações entre as Nações Unidas e o governo angolano, porque não havia os carros das Nações Unidas que circulassem em Luanda, eram alvejados com pedras de vez em quando, e que nós tínhamos que nos esconder. E o secretário-geral Kofi Annan nomeou o professor Gambara como enviado especial. E então o professor Gambara pediu-me que eu tomasse conta do seu gabinete na altura, mas não tínhamos boas relações até um determinado momento que aceitaram a representação. O meu amigo Msagi Jeixande foi representar-nos em Angola como tal, mas continuamos as negociações. Até um dia que o presidente José Eduardo dos Santos disse: estão autorizados a falar com o NITA. Vão falar com o NITA, não é para ele vir negociar, para dizerem o Savimbi, perguntarem ao Savimbi quando é que ele voltará para Luanda. Ele tem que vir nos dizer o que é que pretende fazer para a implementação das cláusulas que faltam para completar no protocolo de Lusaka. É para irem transmitirem esta mensagem. Digam que o comboio já partiu da estação, não vamos esperar por ele. Entretanto, é urgente. Isso foi mais ou menos novembro, dezembro de 2002. E, entretanto, chegamos a Nova Iorque, demos o relatório e foi encarregue de transmitir essa mensagem à UNITA na altura. O resto é história. E Jonas Savimbi não mais voltou a Luanda, acabou sendo morto em combate, como se diz. Professor Agostinho Zacarias, um moçambicano que trabalhou 20 anos em sede das Nações Unidas, cumprindo várias missões. Foi o nosso convidado hoje, em que refletimos sobre os 75 anos das Nações Unidas, celebrados precisamente este 2020. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós porque temos muito mais propostas bastante aliciantes.